E fala galera, agora não é bom dia, boa tarde, mas e aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas, né? Enquanto o Bitcoin ele segue aí lutando fortemente contra a barreira dos 41 mil dólares, os mercados internacionais seguem aí numa queda, possivelmente puxando o preço para baixo, mas as criptomoedas lutam aí de forma brava contra todo esse movimento. E com isso, nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada nessa queda, como sempre, analisando as maiores probabilidades, os padrões, o sentimento do mercado, além de estar olhando o order book e vendo os possíveis pontos de atuação. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação no canal aqui. E se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias como essa, sempre comentando aí de pontos fundamentalistas, análise gráfica, sentimental, on-chain, notícias e tudo aí que esse mundo de criptomoeda tem para oferecer pra gente. No mais, convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais. Eu tô agora nos Estados Unidos, né, um cenário completamente diferente do que eu costumo gravar vídeos, gravando um vídeo assim, até num formato diferente, mas estou aqui para conhecer a bolsa de valores americana, o touro de Wall Street, e vou estar indo para Nova York amanhã. Então, se você quer ver essa viagem, conferir tudo, não deixe de estar me seguindo aí no Instagram. Lá eu vou passar a postar diversas coisas aí nos stories, né, no feed e tudo mais. Então não deixe de conferir essa viagem e no mais convidar vocês aí para estarem me seguindo nas demais redes sociais, tal como o Telegram, e também entrando no meu grupo de investimento 100% gratuito na plataforma do Slack, que o link também tá aqui embaixo. Beleza? Vamos começar aí de cara no order book, né? Porque o sentimento do mercado segue em medo, segue oscilando entre os 22, 24 pontos. E também resetando aqui, né, o nosso gráfico de dívida para a gente ver de uma forma um pouco maior. As forças compradoras e vendedoras me parecem estar um tanto quanto equilibrada. Talvez até nem tenha atualizado, né, que a gente consegue ver aqui uma região muito grande, sem grandes tokens alocados. Então pode ser que esteja faltando alguns tokens aqui. Mas de cara a gente consegue ver que não tem tantos tokens alocados, a gente está dentro de uma consolidação aí entre os níveis de 43k e 41k, e com isso números redondos e psicológicos, né, o 41 já perdeu um tanto quanto credibilidade, então os 40 mil dólares passam a ser o nosso principal suporte de curto prazo. Logo abaixo dele, números redondos e psicológicos tendem também a segurar o preço, enquanto no lado dos vendedores, principalmente os 45 mil dólares, tá? Que é aquela região que servia de suporte graficamente falando, e a partir do momento que foi rompida, vai servir de resistência porque pessoas estão presas lá e estão esperando o preço chegar lá para a gente estar aí, para elas estarem aí desfazendo de suas posições. O nosso S&P 500 até tocou um alarme aqui dos ETFs que eu invisto. Ele fez um pivô de baixa no diário, né? Mesmo hoje estando sendo um dia de alta, ontem foi um dia forte de queda, né? Então isso fez com que a gente perdesse essa mínima aqui, e isso estipula uma tendência de baixa agora no diário. A gente tem aqui um volume crescente em candles vermelhas, né? Que aconteceu aqui, acho que deu um bugzinho, mas sem problema. A gente tem um volume crescente em candles vermelhas e um volume acrescente em candles verdes, ou seja, movimentos de alta não são tão interessados aí para as pessoas que estão negociando os contratos futuros. Isso faz com que a gente corrija mais uma vez no gráfico semanal, e como a gente corrigiu aqui no gráfico semanal recente, né? Foi aqui o nosso fundo prévio. Esse aqui também pode ser considerado um fundo por definição, mas eu acho que esse aqui ocorreu de forma mais saudável. A gente pode estar vendo uma figura possivelmente de ombro, cabeça e ombro, que seria simplesmente um pivô de baixa aqui no gráfico semanal. Isso estimularia aí uma possível correção no gráfico mensal, que já segue bastante esticado, como eu comento bastante aqui com vocês, tá? A gente pode estar vendo o preço voltar na região das médias aqui pelos próximos meses. Isso tende a dar uma fraquejada no mercado, né? Uma enfraquecida aí, e tende a levar também o mercado cripto para o mesmo lado. A nossa dominância também eu acho que eu vou passar de uma forma muito breve, porque não deve ter tido tanta movimentação, né? Como a gente está no cenário consolidado, tendendo aí para baixa, a gente vê o capital voltando para o Bitcoin, que é a maior criptomoeda e tende a sugar o capital em movimentos de baixa por ser menos volátil, né? E logo servir de proteção de capital. Lembrando também que a gente está muito esticado, né? A gente consegue ver aqui que todas essas pernadas de baixa, elas costumaram ser pontos de repique, tá? Esses 39%, porque o capital foi em fuga para as altcoins. Essas altcoins supervalorizaram, apresentaram mais oportunidades que o Bitcoin, e o Bitcoin, por estar consolidado, ficou mais parado. Os investidores optaram por estar investindo seu capital nas próprias altcoins. Então isso representou em todas essas quedas aqui que eu mostrei para vocês, e logo depois dessas quedas, historicamente falando, a gente teve uma fuga
fuga aí o capital do mundo das criptomoedas de volta para o Bitcoin. Então eu imagino que isso seja uma probabilidade um tanto quanto considerável para a gente estar esperando para as próximas semanas, para os próximos meses, e vir por buscar um topo descendente aqui no gráfico semanal na nossa dominância. Isso faria com que o Bitcoin ficasse mais forte do que as altcoins aqui no médio prazo, tá? É o que eu estou aguardando por agora e estou de olho, por isso que eu estou buscando acumular Bitcoins agora e por isso que eu estou fazendo mais análises voltadas para o Bitcoin, porque eu imagino que esse repique que possa vir a acontecer faça com que o Bitcoin tenha mais força do que as altcoins, seja em caso de queda, no caso eu vou estar protegendo meu capital investindo no Bitcoin, ou então em caso de alta, onde o Bitcoin, por estar com o fluxo de capital indo diretamente para ele, vai estar tendendo a se valorizar mais do que a maioria das altcoins. E também de olho no nosso Bitcoin aqui rapidinho, né, galera? A gente segue aqui numa tendência de baixa, aqui no gráfico diário a gente segue dentro daquele canal descendente, rompemos aquele padrão de equilíbrio para baixo e agora numa zona de suporte muito forte. A EMA 12 está sendo respeitada quase que milimetricamente, então para começo de conversa, tá? Se os touros quiserem ficar otimistas e fazer o nosso pivô de alta, eles precisam romper a região das médias e consequentemente esse topo do canal e os 45 mil dólares. Não é uma coisa fácil de se acontecer, tá? Vai depender de muito esforço deles, vai precisar de muita força, mas é uma coisa que eu imagino que possa sim estar acontecendo, uma vez que a gente está numa tendência de baixa desde o começo de novembro, né? A gente já está aqui quase que no final de janeiro e o preço vem caindo, então eu imagino que eventualmente a gente possa ver algum repique sim, mas caso o preço ele siga caindo, para mim seriam excelentes oportunidades de acumulação, uma vez que a gente está dentro de um padrão que é normal, tá aí perdendo os fundos sem grandes continuidades, tá? É um padrão de acumulação que tende a romper para cima. Então sim, como a dominância ela tá para fazer um repique e o preço já está caindo tem 2 meses e as pessoas elas estão investindo em altcoins, eu imagino que tudo isso acaba convergindo para um movimento de alta aí para o Bitcoin para as próximas semanas, quem sabe até para os próximos meses, porque a gente também está esticado nos gráficos maiores, tal como o semanal, tá? A gente está numa tendência aqui de baixa e também o gráfico mensal que a gente está em busca de um fundo ascendente, já indo para a nossa terceira candle de baixa. Saudável aqui na região das médias, né? A gente está tendo um movimento de baixa com volume decrescente abaixo da média, então isso indica um possível repique aqui para fazer um topo, tá? Nesse caso, galera, já fiz um vídeo bem bacana falando do cenário macro do Bitcoin, né? O que a gente pode estar esperando para os próximos meses, para esse ano e quem sabe até para o ano que vem, para os próximos anos, que eu vou estar deixando aqui em cima para vocês estarem conferindo porque vale a pena, beleza? Lá eu falo mais desse gráfico mensal e por que eu acho que vamos formar um topo descendente. Mas olhando aqui a análise de hoje, né, no curto prazo, entrando aqui dentro dos gráficos menores, a gente consegue ver que a gente rompeu aquele padrão de equilíbrio que eu estava comentando com vocês, mas sem grandes forças, né? Agora a base dele está servindo fortemente de resistência, juntamente com a região das médias, muito provavelmente porque os 41 mil dólares é uma região muito forte e tende a segurar o preço, também porque o preço ele já está muito esticado, já faz 3 meses aí que a gente está caindo, então as pessoas querem aproveitar para estar comprando Bitcoin próximo aos 40 mil dólares, que foi um lugar que segurou o preço, não só historicamente falando, mas também naquele flush que a gente viu aqui acontecendo lá no dia 10 de janeiro, né, algumas semanas atrás. Então passando agora rapidinho também no nosso sentimento do mercado, antes da gente ir para as considerações finais, o nosso Open Interest de cara dando um lag aqui como sempre, tá? Num bug, então vocês desconsiderem esse movimento aqui, mas a gente consegue ver uma queda drástica no nosso long short ratio, tá? Ele foi lá dos níveis de 3,16 para próximo dos níveis de 2,18, né? Agora ele está em 2,38 se vocês estarem dando uma olhada. E significa que as pessoas elas estão entrando vendidas, estão aumentando o número de shortadores, de vendedores, de ursos aí no mercado de futuros, e isso significa que tem liquidez sendo adicionada para caso a gente tenha movimento de alta. Muito provavelmente essa queda no short ratio é o que está segurando o preço e o que faz os touros ter confiança, né, e também as baleias terem confiança para estar jogando o preço para cima e não deixar abaixar dos 40 mil dólares. Eu vou falar disso melhor nas considerações finais, porque aqui é bom estar buscando acumulações agora. E face a essa queda que a gente teve aqui ao longo do dia de hoje no nosso long short ratio, pode ser que a gente tenha movimentos de alta invalidando o rompimento daquele padrão de equilíbrio, tá? Não temos muitas liquidações em um dos lados, também por causa da própria consolidação aí do mercado do Bitcoin, mas a gente sim pode estar esperando volatilidade, porque as sardinhas elas estão começando a apostar em movimentos de baixa. Beleza, e agora nossas considerações finais, né? Já passamos no sentimento do mercado, então eu imagino que isso dê mais credibilidade a fazer bottom fishings aqui contra a região dos 41 mil dólares. Seria uma excelente oportunidade de acumulação, uma vez que as pessoas estão começando a acreditar que o preço vai seguir para baixo, tá? Lembrando que é muito importante, caso essas sardinhas acertem o movimento e as baleias querem que tenham mais pessoas apostando na baixa para liquidar mais galera, a gente pode estar sim vendo o preço
vir mais para baixo, isso me daria mais confiança ainda para estar aqui buscando acumulações, aguardando o pique, principalmente se a gente perder esse fundo aqui dos 40 mil dólares, 39.500, que a gente pode sim estar vendo um flush, liquidação de compradores que ainda assim seguem bastante pessoas, né? A gente tem quase que 2 compradores para cada vendedor, e isso seria excelente oportunidade de acumulação aí para a gente para o longo prazo principalmente. No mais, se você está sem posição nenhuma, vale a pena arriscar bottom fishings aqui contra os 41 mil dólares, que se mostrou um ponto muito nítido de suporte. A gente tem aqui uma divergência altista no nosso RSI e podemos ver aqui até nos gráficos menores, né, entrando aqui numa hora, como que quando a gente chega perto dos 41 mil dólares, a gente tem retomadas aqui muito bruscas, tá? Agora segurando aqui a base desse padrão de equilíbrio. Então, vale a pena, mas também é muito importante ressaltar que ainda assim tem mais longs do que short. Então, a gente pode estar vendo o preço cair mais e isso seria excelentes oportunidades de acumulação. No meu caso, eu guardaria dinheiro para estar entrando aqui caso a gente siga nessa queda, que seriam oportunidades. E por outro lado, se você está muito comprado, né, comprou tudo aqui nesse padrão de equilíbrio, eu acho que esses pullbacks seriam ideais para você estar aí distribuindo parte do seu capital para estar reduzindo seu risco, abaixando o seu preço médio, tá? E também utilizar um stop aqui próximo aos 41 mil dólares, porque caso a gente perca essa região aqui de fechamentos, tá? Uma região muito importante, até os 40.500, eu acho que a gente pode sim ver o preço violinando aqui para baixo, em buscar aqui níveis mais baixos dos 30 mil dólares, né? Ou melhor, níveis mais altos dos 30 mil dólares, mas abaixo dos 40 mil dólares, mas ainda assim eu acho pouco improvável, mas é sempre bom contar com essa probabilidade. E tudo isso, né, falando de um cenário mais macro, a gente está vindo de movimentos de baixa, onde o Bitcoin já está caindo faz 3 meses, galera. Então é muito importante ressaltar que quando o Bitcoin está caindo, a gente tem que o mercado está num sentimento de medo, né? A gente está achando pontos de suporte e pontos onde o preço ele está abaixando e está voltando tal como os 40 mil dólares. E também, né, pessoas já começando a acreditar que a baixa começou, que vamos entrar no inverno cripto, tendo confiança para shortar, a dominância aí bastante esticada. Tudo isso me dá bastante confiança para estar buscando acumular bitcoins e aguardando um movimento de alta nos próximas semanas, nos próximos meses, quem sabe. Beleza? Então a análise de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Teve uma pegada mais gráfica, mais técnica, mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, porque aqui eu sempre posto análises diárias, falando de pontos fundamentalistas, análise gráfica, sentimental, on-chain. Também se inscrever aí nas minhas redes sociais, que os links estão aqui embaixo, principalmente se você quiser ver mais sobre essa viagem que eu estou fazendo agora nos Estados Unidos pelas próximas 2 semanas, e também aí entrar no meu grupo 100% gratuito na plataforma do Slack, que o link está aqui na descrição. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma excelente quarta-feira, né? Ótimos investimentos e tamo junto, galera!